Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 25 de dezembro. 25 de dezembro, nós já estou apressando o tempo, né? Já estou com o Natal na minha cabeça. Apesar que o ano está indo embora, né? Mas é 25 de novembro ainda, né? Modéstia apressando aí a data, tá bom? Mas, mais uma vez, pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, procurando sempre trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa região, da nossa cidade, do nosso cidadão. E hoje é aquele programa que eu chamo de utilidade pública, que está sempre aqui também no Pensando. E esse programa de utilidade pública, ele é voltado para quem pretende comprar um terreno e nele construir sua casa própria, ou seja, ou mesmo se ele compra a casa pronta, né? O que pode, os cuidados que ele deve ter, né? Para ele não ficar com o mico na mão, né? Isso vale também para um apartamento que está adquirindo, ou seja, é voltado para quem adquire um imóvel, seja terreno, casa pronta ou um apartamento, né? E mesmo que o telespectador não tenha essa vontade, de repente ele conhece alguém da família dele, um amigo dele, que tem essa intenção e muitas vezes não se tem os cuidados necessários, né? E acaba a pessoa depois ficando enrolada, seja juridicamente, seja tecnicamente, né? E o que me motivou esse programa? Foi uma conversa que eu tive com um amigo que está em apuro, pois ele construiu uma residência num terreno que adquiriu há muitos anos e agora ele quer vendê-la. Ele construiu uma residência muito grande, os filhos se casaram, ele só a esposa, ele quer vender esse imóvel, mas só que ele está enfrentando uma série de dificuldades com a documentação e também com relação a alguns cuidados técnicos construtivos. Na época que ele construiu não teve muitos cuidados e apareceu um interessado, mas o interessado está querendo um desconto no preço do imóvel dele, porque tem alguns vícios que ele quer reparar. E pior, ele está todo enrolado com a documentação, né? Enfim, ele não teve os cuidados que se deve ter quando se adquire um terreno, quando se pretende construir um imóvel, né? E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite, né? E ele, informado por as razões para a realização do programa, estou recebendo um profissional de engenharia com vasta experiência em relação aos aspectos legais e técnicos, claro, e tenho certeza que ele passará informações úteis e seguras. Estou recebendo o engenheiro civil Roberto Carlos Botelho Corrêa, mais conhecido como Roberto Botelho, que é proprietário da Estrutural Engenharia, tá? Ele é uma pessoa que é perito, enfim, ele conhece bastante do assunto e vai ajudar a deslindar não só os aspectos técnicos, mas também os aspectos legais, que um não anda sem o outro, tá bom? Mas antes eu preciso dar 3 recados rápidos. O primeiro é aquela famosa frase que eu sempre declinava ao final do programa e por sugestões de algum telespectador passei a informá-la no início do programa. A frase de hoje vem de nada mais nada menos que Thomas Jefferson. Ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América e o principal autor da Declaração de Independência daquele país. É uma pessoa cultuada na nação americana. Ele disse uma frase que é muito importante. Por que da luta pela independência? Ele falou que foi uma resistência aos tiranos e uma obediência a Deus. Ele disse que a resistência aos tiranos é uma obediência a Deus. Então ele mistura um pouco de religião na independência dos Estados Unidos. E eu dou razão a ele. Resistir aos tiranos é obediência a Deus. Por que eu estou falando essa frase? Porque nós estamos passando por um momento de absoluta tirania da Suprema Corte Brasileira, que de Suprema não tem nada, né? E quando eu falo de absoluta tirania, não estou falando só do xerifão Alexandre de Moraes, não. Que ele está se comportando com esse xerifão, mas os outros 10 ministros estão por trás deles. Então, são todos 11 ministros os tiranos da vez, tá? E resistir a ele não quer desobedecer à lei, mas nós temos o direito, de resistir, de criticá-lo, desde que não ultrapassemos os limites legais, apesar que eles passam por cima da lei e hoje as pessoas são punidas simplesmente porque discordam do seu Xandão, né? Mas fica essa frase, resistência aos tiranos é obediência a Deus. Então a gente tem que continuar firme, resistindo sim à tirania do Supremo Tribunal Federal, tá bom? E uma outra informação que eu quero passar para vocês, está aí na telinha,
Eu fiz há cerca de um mês um programa sobre obesidade e a entrevistada mostrou que é possível emagrecer, tá? Sem fazer dietas malucas, emagrecer de forma saudável. E muita gente até hoje vive me perguntando quem é ela. Então, vai passar ao longo do programa, aí no rodapé, os dados dela, né? Sabrina Schuller, tá bom? E por fim, mas não menos importante, também é uma promessa que eu fiz ao Coronel Celso Novaes, que o meu programa iria cumprir a obrigação que, infelizmente, grande parte da mídia não vem cumprindo, que é o seu aspecto educativo em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Nós vivemos nas ruas e estradas brasileiras, aqui em Friburgo nem se fala, um absoluto desrespeito às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E muita gente, eu sei que na semana passada, eu coloquei aqui sobre estacionamento de motos, e uma pessoa que trabalha comigo chegou na segunda-feira e falou: Modesto, eu uso motocicleta, eu imaginei que a gente podia estacionar de qualquer jeito. Podia estacionar paralelo ao meio-fio, podia estacionar inclinado ao meio-fio, podia estacionar de qualquer jeito. Mas eu aprendi no seu programa que a forma correta, desde que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não determine outra, é sempre estacionar perpendicular ao meio-fio junto à guia. Então é isso que eu estou querendo. Essa semana eu estou focando no uso da buzina, que, como vocês poderão ler aí, tem uso restrito. O artigo 41 é muito claro, ele afirma o seguinte: o condutor do veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve é um toquinho, pam, pam no máximo, nas seguintes situações. Inciso 1º, para fazer a advertência necessária de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que tem propósito de ultrapassá-lo. Só nessas duas situações. O que a gente vê na cidade é um absurdo. São buzinaços de comemorações, são esses irritantes buzinaços de motoqueiros que não são motociclistas, no chamado corredor. Isso tudo é ilegal. Aí você pode me perguntar, mas por que isso acontece? Porque a nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana é dorminhoca, só por isso. Então, esses abusos, ficar buzinando, aquela buzinada, né, tipo, sinal abriu, você está dando buzinada, tudo isso é ilegal. Mas a festa, aí junta a desinformação, a falta de educação e a falta de ação da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Isso aí vai continuar passando na telinha ao longo do programa, tá bom? Isso posto, vamos ao programa da noite, cujo título é este: cuidado que devem ser tomados por quem pretende adquirir, construir ou reformar um imóvel e para conversar com vocês, desculpa, vou repetir de novo: cuidado que devem ser tomados por quem pretende adquirir, construir ou reformar um imóvel. E claro, para conversar com vocês, estou recebendo Roberto Botelho, engenheiro civil, proprietário da Estrutura Engenharia, que eu agradeço pela presença. Ele deixou o trabalho profissional dele para estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que será uma conversa bastante útil. Obrigado, Roberto, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos, né? E realmente é um tema muito polêmico e de utilidade pública. E ele não vale só para compra de imóvel não, tá, Modesto? Porque o princípio que rege a nossa vida, a gente tem que respeitar os profissionais. Não só na compra de um imóvel, como, um exemplo, se você fica doente, quem que você procura? Um médico, claro. Um médico. Se você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Claro. Se o seu cachorrinho, se o seu animal de estimação fica doente, você procura um veterinário. E se você vai comprar um imóvel, existe uma gama de profissionais que você tem que respeitar e procurar para que você não tenha dor de cabeça. Por quê? Isso vai impactar na sua vida. Não é igual você procurar um restaurante, vou jantar fora hoje à noite. Você escolhe um restaurante errado, aquilo não impacta na sua vida. Você sai xingando, não volta mais lá. Você não volta mais lá e aquilo passou. Agora, às vezes você tem uma única economia na vida, uma única oportunidade na vida de comprar um imóvel e você desperdiça por não ter contratado um profissional adequado para te orientar na compra do imóvel. Vamos lá, vamos começar então, já que você falou, você é bem conhecido na região. Você foi presidente do Caledônia por 12 anos, né? 12 anos, isso. Você é um empresário conhecido, hoje é proprietário das principais empresas de engenharia da cidade, tem uma passagem longa na engenharia, você é bem conhecido. Mas, para aquele telespectador que está te vendo pela primeira vez e vai falar: Modesto, quem é esse senhor que está aí
falando que conhece. Então, se apresente para esse telespectador que não conhece Roberto Botelho, apesar de ser muito conhecido. Né? Sou filho do seu Aires e da dona Argentina, né? E vale de exemplo que meus pais são pessoas simples e o principal objetivo da vida deles foi formar os 3 filhos, né? Eu sou engenheiro civil, eu tenho umas 2 irmãs, né? A Maria Janaína, historiadora, né? Bem conhecida também na cidade. Muito conhecida. E uma empresária também, a proprietária da Ana Vince, minha irmã Ana também. Então, meus pais, com toda a simplicidade deles, eles acreditaram que a única saída que eles tinham para os filhos, se dessem bem na vida, era através da educação. Então, eu sou um engenheiro, graças à persistência dos meus pais em formarem 3 filhos, né? E graças a Deus deu resultado. E fico muito contente em poder usar o dom que Deus me deu na minha profissão para ajudar terceiros, né? E hoje é um exemplo, né? Eu estou aqui, né, com muito boa vontade para poder ajudar pessoas a terem um procedimento certo para que elas adquirem seu imóvel com a maior tranquilidade e não se arrependam do momento tão especial na vida, né? Que é o sonho da pessoa. Qual é o sonho da pessoa? É adquirir um imóvel e que não tenha arrependimento na frente, né? A sua irmã, certamente, hoje é a pessoa... Friburgo tem no passado, tem bons nomes do historiador, mas na atualidade a Janaína né? Ela está nadando de braçada. A gente às vezes briga, né? Eu sou irmão da Janaína ou a Janaína é minha irmã? A Janaína hoje é uma pessoa... Eu acho que hoje eu sou irmão dela. A Janaína, inclusive, ela é parceira aqui do programa, da TV. Não, com certeza. Um abraço para ela, para minha outra irmã, para meus pais, minha família, né? Eu mando um abração para a Janaína também, parceira nossa aqui da TV. Roberto, vamos começar a falar dos cuidados que alguém deve ter ao comprar um terreno. Isso aí eu diria que nem só comprar um terreno. Comprar um terreno, comprar uma casa pronta, ou mesmo comprar um apartamento num edifício. Eu estou falando, cuidado ele deve ter com relação à localização do terreno. Os aspectos técnicos, por exemplo, esse terreno, essa casa, esse prédio, eles estão em ambiente seguro, é isso? Quais os cuidados que tem e depois não adianta reclamar, né? A compra do imóvel está dividida em 2 etapas, né? A escolha do imóvel e depois a efetivação da documentação do imóvel. A escolha do imóvel é muito importante. Por quê? Quantas vezes a gente vê uma pessoa oferecendo um imóvel muito barato, a pessoa se ilude com aquele valor e quando vai adquirir o imóvel, vê que a infraestrutura que ele tem que executar naquele imóvel, de repente custa mais que o valor do imóvel. Tipo um muro de contenção, uma drenagem, é um solo inapropriado para aquilo que ele tem o interesse de construir, não está de acordo com o gabarito da obra que ele quer construir. Então, por isso que ele tem que, na primeira medida, contratar ou alguém que tem um parente, um conhecido, levar um profissional. Então, a primeira etapa seria levar um profissional da área de engenharia ou arquitetura, né? Para acompanhar ele e saber se aquele terreno está compatível com o objetivo dele. Que pode ser uma moradia, né? Construir uma moradia ou uma reforma. Ou ele quer, por exemplo, eu mesmo profissionalmente, ele quer comprar um galpão, quer construir um galpão. Às vezes não é área comercial. Aí você compra, não pode, por quê? Aquela área não é comercial. Onde que você vai adquirir essa informação? Aí o profissional vai te indicar. Você pega uma certidão informativa na prefeitura, que é muito barato, e ela vai te dizer que se aquela área é comercial, se é residencial, quantos pavimentos pode fazer, qual a taxa de ocupação do terreno. Então, o primeiro passo é você saber realmente o seu objetivo, o que eu quero com aquele terreno, e o que eu posso construir naquele terreno. E é viável economicamente aquele terreno, então é o primeiro passo. Porque tem analisar também os riscos, né, do terreno. Às vezes é uma área de deslizamento, isso, na beira do rio, né?
Tem esse aspecto também, que é o aspecto ambiental. Às vezes você passa um rio que você não tem um recuo obrigatório, né? Que é a faixa marginal de proteção. Então você compra um terreno que está a 10 metros do rio e a legislação manda 15. Então você não pode construir nada ali. Ou você tem atrás, a jusante de você, um talude, que aquilo vai te causar uma insegurança. Então, para você ficar seguro, você tem que construir um muro atrás, que vai custar mais caro que o terreno, que são obras caríssimas, que requerem profissionais habilitados, né, para a construção. Então, a escolha do terreno, ela tem que ser muito bem pensada pelo seu objetivo que você quer no terreno. E mesmo a casa pronta, né? Ele encontrou uma casa pronta. Você falou algo aí que tem que ser muito cuidado, né? É o famoso barato, né? O barato. O barato sai caro, né? Eu mesmo, minha filha, né? Há uns 2 anos atrás, estava atrás de terreno para comprar. Aí fomos a um condomínio, tinha uma vista maravilhosa. Condomínio fechado. Pai, olha que terreno lindo. Só que era um buraco. Então você tinha que fazer aterro, fazer muro de contenção, aquilo ia custar muito caro. E não se constrói em cima de aterro, né? Não, manda bom senso que não, né? A Terra foi criada em bilhões de anos. Foi. Então você vai aterrar um terreno, né? E achar que vai construir em cima dele. Você pode até construir fundações, mas você vai pagar tão caro que é maluquice. Né? Você pode construir sobre um aterro, isso, mas não apoiado no aterro. Não, apoiar no aterro não pode. Você tem que ir com a fundação até o terreno firme. Isso é caríssimo. Aí requer bate-estaca, né? Isso. Então, não é simples você construir em cima de um terreno que tem que ser aterrado. É só aterrar aqui, jogar um caminhão de aterro, fica plano. Então, essas medidas são muito, muito importantes na hora de você escolher um terreno para você comprar. Isso não só esse aspecto, aí você tem que ver iluminação, você tem que ver se aquela é uma área comercial, de repente você constrói uma casa amanhã, constrói uma fábrica ao seu lado, né? Aí você comprou, você está perdido, né? Você tem que ver a questão de, por exemplo, dos serviços públicos, né? Se chegam até lá, né? Se existe água, se existe... Até a mobilidade urbana. Ônibus, se passa ônibus, se recolhe lixo. Então, isso tudo você tem que se formar antes de comprar um imóvel, né? Tanto pronto como terreno, né? Existe um erro, né? Eu tive uma época que eu passei lá pela prefeitura com o Heródoto, que eu lembro que eu fui ver um hotel lá no Parque das Flores, estava cheio de problema, né? O problema era muito simples, as pessoas compraram tinha um talude aí de uns 15 graus e saíram construindo, né? Então a pessoa fazia um corte no barranco, pegava aquela terra, jogava para frente e tacava a casa lá em cima. O que aconteceu? Cedeu. Começando a adernar. As casas desceram, né? Não tem como. Então... E o Heródoto foi um cara de muita visão. Né? Ele botou para a gente vigiar, mas sempre é possível. Agora vamos falar do aspecto legal. Você falou dos cuidados que você tem que ter. Seria um aspecto preliminar, né? Agora, escolha do terreno. Gostei do terreno. Gostei. O engenheiro falou, não, tá ok, vai comprar. Aí você tem a segunda etapa, que é indispensável você contratar ou se orientar com um corretor de imóvel. Por quê? Existe essa parte legal que às vezes a pessoa se mostra como dono do terreno, mas legalmente não é o dono do terreno. Isso você só vai descobrir no cartório e nas certidões que você vai requisitar. E quem vai te orientar isso? É o corretor de imóvel, não é? Você às vezes quer fugir da taxa de corretagem, né? E acaba entrando já no começa o erro, quem está te vendendo. Contato direto com o proprietário. Ali você... o primeiro passo errado, é a pessoa que vai vender também não se certificar de garantias de que aquela pessoa vai te pagar corretamente, né? No ato da escritura. Tem gente que acha que se eu te der um cheque na escritura e o cheque voltar, você vai ter seu terreno de volta. Não vai, não. Lê do engano. Não vai, não. Você tem que entrar na justiça, né? Para você readquirir o imóvel. Fez a escritura, registrou, já era. Então... quem está vendendo e quem está comprando, é fundamental a intervenção do corretor de imóvel, que ele vai te dizer que o imóvel está livre de taxas, está livre de hipotecas,
você pega a certidão de ônus reais, né? Uhum. De inteiro teor, somado as duas, você vai saber o histórico do terreno, se aquele terreno está hipotecado ou não está, porque as certidões, ela tem fé pública. Ou seja, qualquer um pode ir no cartório com o endereço do terreno e pedir uma certidão. Então, a certidão ela está disponível para o consumidor. Então, se você comprar um terreno e amanhã a pessoa que te vendeu o terreno tiver com aquele terreno hipotecado e ele perder o terreno, você perde o terreno. E você não tem como argumentar que não sabia, porque... É domínio público, né? É domínio público. Você teria que ter a consciência que aquilo existe, que seria, né, uma ação trabalhista que a pessoa tenha, que hipotecou o imóvel ou uma hipoteca. Então, voltando à fase inicial, procure um especialista na área. Você está dizendo algo que a gente não, que o bom senso manda, não escapa primeiro do engenheiro ou do arquiteto para analisar os aspectos técnicos do imóvel, seja um terreno ou o imóvel pronto, né? Tem que analisar. Tem que fazer, se for um imóvel pronto, tem que fazer um checklist das condições dele, né? Porque depois não adianta chorar, né? Se você comprou um imóvel e tem filtração para tudo quanto é lado, você pagou, já era, né? Era. E muitas vezes você não percebe, né? Falando em filtração, por exemplo, eu, no meu caso, pela experiência que eu tenho, se eu olhar um terreno, eu sei se ele é úmido ou não. Como é que você sabe? Fazendo sondagem, não. Pela vegetação, eu sei. Eu tive vegetação, te indico. Vegetação. Se um terreno tiver uma folha larga, muita bananeira, Elas adoram água. Adora água, então esse terreno é úmido. Então, no olho, um profissional sabe, ó, esse terreno tá bonitinho, não sei o que, tá sequinho. Você pode ver na época da seca, né? Né? Você não identificar. Então, é fundamental você... Tem e depois, na hora de ver a documentação, procurar uma empresa idônea, né? Isso. Que tem um sistema de corretagem registrado no CRES, direitinho, né? Que as pessoas querem fugir, né? É o caso, né? Direto com o proprietário, quer fugir da comissão. E isso é muito pouco perto do valor do perto do valor, é o risco que a pessoa está correndo, né? É um risco desnecessário da pessoa. E essas orientações suas valem tanto para comprar o terreno como para comprar o imóvel pronto. Pronto, porque às vezes você compra um imóvel pronto, eu mesmo, né? A gente que faz incorporação, às vezes a gente compra um terreno que eu nem entro na propriedade, não quero nem saber o que tem dentro. Eu compro pelo terreno. Mas, o quê? Qual o potencial daquele terreno? Então, às vezes tem uma construção. Vou comprar essa casa velha, vou reformar, construir mais um pavimento, vou ampliar, mas às vezes a construção já está no limite de construção dela. Então, mesmo o terreno estando pronto, a obra estando pronta, né, você não tem para onde você expandir, para onde crescer. Então, por isso que é importante você ter um profissional que te dê a informação, a certidão informativa da prefeitura, qual o limite que você pode explorar aquele terreno. Tem outro aspecto aí que eu acho que você pode falar um pouco, né? Por exemplo, você está falando de hipoteca, essas coisas. Mas, por exemplo, você vai comprar um imóvel pronto num condomínio, tem que saber como é que está a situação dele perante as taxas condominiais, não é? Tem isso também, né? Tem isso também. Tem que saber a certidão da prefeitura com relação ao IPTU, essas coisas. Isso aí, isso tudo, gente. Hoje é muito fácil você ter essas informações através dos órgãos públicos. Mas, se você não tiver uma pessoa para te orientar o que você tem que fazer, você não vai chegar lá. É fácil, mas você tem que ter o conhecimento de como chegar, né? Então, isso é importante, você ter um imóvel barato, você vai comprar barato, mas a taxa condominial está lá atrasada há 5 anos. Ou é mais cara, tem condomínio... É mais cara até do que o aluguel. Eu morei num condomínio aqui em Friburgo, que a taxa condominial dele espantava todo mundo, porque era muito alta. Dificulta. Hoje está partindo mais para portaria virtual, né? Isso, porque é um jeito de baratear os custos, né? Baratear. Porque o grande custo nos condomínios são custos pessoal, né? Pessoal. Em toda categoria, né? Os custos trabalhistas, né, são muito caros. São muito caros. Marcolinho, está na hora da gente ir para o intervalo? Então vamos para o intervalo, na volta continuamos essa conversa com o Roberto Botelho. Agora vamos entrar na parte construtiva, os cuidados que se tem na hora de construir
Basta contratar alguns bons pedreiros, está tudo certo? Vamos ver com ele o que ele acha, tá bom? Voltando daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Black Friday de Negociações Energisa. A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas, até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Gisa pelo site gisa.energisa.com.br. Energisa, transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Vem aí a caravana toda manhã por Nova Friburgo. Semanalmente você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda. Direto dos distritos e bairros. Centro, Amparo, Muri, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra. E um programa direto dos bairros de Olaria, Cônego e Cascatinha. É no dia 28 de novembro, às 10h30 da manhã, aqui na tela da Zoom. Baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana. Estamos retornando, conversando com o Roberto Botelho hoje. Agora vamos falar, Roberto, você já adquiriu o terreno, agora você quer dar um passo adiante, né? Você comprou direitinho, tudo certo, a escritura foi passada, está no registro de imóvel, seu nome, agora ótimo. Vou construir a casa dos meus sonhos. Aí você senta lá junto com a esposa, rabisca lá umas coisas, contrata uns amigos seus que são bons pedreiros e toca a obra. E aí, o que você acha que vai acontecer para quem age desse jeito? Quem age com planejamento tem 50% da possibilidade de alcançar seu objetivo, né? Então, a primeira coisa seria contratar um arquiteto para planejar a obra dele, aprovar a obra dele, aí sim você começar a sua construção. A partir daí, o arquiteto vai indicar um engenheiro calculista para que sua obra seja executada com segurança. Ele vai te dar uma relação de ferragem, uma relação de material, que aí sim, um profissional com toda essa recomendação, aí ele pode começar uma obra
como deve ser feito. O profissional que falar que não necessita de um profissional, eu faço tudo sozinho, já começa... Esse é o perigoso. Já começa. Não, eu faço tudo, eu bato a laje, não precisa passar impermeabilizante, porque eu boto açúcar na laje, né? E aí vai, esse é um exemplo, né? Eu vou construir essa casa, só pode botar 10 andares em cima, mas você não pode botar, vai jogar dinheiro fora. Então, a economia que você faz em detrimento de contratar um profissional já começa por aí. E o pedreiro que falar que não necessita de um profissional já começa errado. Em verdade, a primeira providência que ele tem que fazer, ele tem que aprovar um projeto, né, na prefeitura, né? Para ele depois não ter problema na frente. E hoje o ciclo está muito fechado. Hoje a prefeitura descobre que você está fazendo uma obra através do Google. Do Google, fácil. É fácil saber. Google Mapa te dá tudo. E não falta as pessoas denunciarem, um vizinho que está incomodando, liga, aquela placa que a prefeitura emite quando você começa uma obra, aquilo já denuncia que você está correto ou não está correto, e todo mundo sabe que aquela placa, né, é necessária para você começar uma obra, né? Aí vem também outro questionamento, que seria da parte pública, facilitar também esse procedimento para você acelerar esse processo de aprovação, né? Acho que a gente também tem que caminhar para isso também. Não é o objetivo do programa, mas já vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está falando da necessidade de ele vai construir, ele tem que entrar com um projeto, aprovar um projeto na prefeitura. Mas aí, atualmente, continua sendo uma via crucis, não é? Melhorou bastante, tá? Mas está longe do ideal, né? Está longe do ideal. Porque isso aí causa o caso de você começar ilegal, porque é tanta burocracia, são tantas taxas. E Friburgo é uma das cidades mais caras para se construir. Nosso ISS, eu acho que é o mais caro do estado do Rio de Janeiro. Normalmente a taxa de 5%, eles vão lá para cima. Isso aí é uma barreira que a gente... Alíquota, né? Taxa alíquota. Do ISS, TEFEL, taxa TEFEL, e aí vai. Você, para construir legalmente hoje, você gasta um dinheiro razoável. Aí leva à informalidade. Isso é uma falta de bom senso. Aí eu estou falando, não é contigo, não, Johnny Mike, eu estou falando com... Não, isso aí é histórico, isso aí é histórico. É a falta de visão. E eu te falo até, Modesto, né? Eu não tenho ligação política nenhuma, nem conheço o prefeito, né? Mas a atual administração hoje está indo por esse caminho. Está entendendo, até porque ele é engenheiro, né? Apesar que o Renato também era engenheiro, não entendeu isso, né? Renato era engenheiro, mas não atuava, né? Agora, as pessoas que estão lá hoje estão indo por esse caminho, né? Isso é bom, né? Porque a gente quer o bem da cidade, né, Modesto? Claro. Ninguém quer sair construindo legalmente. Isso até é um fator de insegurança, né? Você trabalha às margens da lei, às margens do poder público, né? E isso traz recursos para a prefeitura. Eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente é que maior gera fator de contribuição para a prefeitura, que isso é ad eterno. Claro, você aprova um imóvel na prefeitura, a pessoa vai pagar imposto daquele imóvel, IPTU, de construção, o resto da vida. E vão ter venda de TBI em cima de TBI. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, podendo facilitar a construção, sem atropelar processos ambientais, mas tem que facilitar. Né? Isso não é de agora, isso aí mas tem cidades que já evoluíram para isso aí, uma licença prévia para você começar, toca a bola. Isso aí nós estávamos até conversando no telefone, a licença prévia não tem dificuldade, se a pessoa construiu fora das regras legais, aí não aprova, você aí não há verba. Não há verba. Meu amigo, enquanto você tiver aquilo lá, não há verba. Não averbou, não faz registro. Não pode vender, não vai gerar um ITBI, porque a atual situação do imóvel não bate com o que está no registro. Então, existem vários empecilhos para frente para a pessoa se conter e não legalizar uma obra. Né? Mas vamos facilitar isso aí. Mas, se Deus quiser... Então, o primeiro cuidado que ele deve ter na hora que ele pensa em construir é contratar um profissional para cuidar da parte de projeto, de cálculo estrutural.
Isso tudo direitinho. E o empreiteiro também, e tem outro lado também, né, Modesto, que seria da segurança do trabalho. Né? Isso, é um aspecto importante. É um aspecto importante da segurança do trabalho. Eu sempre falo o seguinte, quando o seu empreiteiro, o seu encarregado, quando ele monta o barracão de obra dele, você já sabe se ele é um profissional cuidadoso. É verdade. Já viu? Já. Tem empreiteiro que faz aquele barraco de qualquer maneira, não bota um vaso. Ah, não, a gente faz necessidade aqui no meio do mato. Esse não vai ser um bom profissional. Não vai ser. É como a gente... Porque não vai ter dignidade na obra. Não tem. E porque se você não tem dignidade com o seu trabalhador, você não vai ter com o seu material. Não vai ter nada. Você não vai cuidar de material, então, não vai cuidar de nada. E não vai ter zelo pela construção. E você procurar pegar um profissional que você saiba que ele vai zelar, usar o capacete, usar o material de segurança que você dispõe, porque isso é matar um leão a cada dia, né? Isso. Até, às vezes você dispõe do material, entrega e ele não usa. Tem muita gente que é avessa ao chamado EPI, né? Equipamento de proteção individual. A gente está cansado de ver. Nossa Senhora, isso aí... Então você tem que olhar todo esse aspecto, né? Para você não ter um embargo na obra, porque o Ministério do Trabalho embarga só. Hoje o Ministério Público do Trabalho está... A Prefeitura embarga, o Ministério do Trabalho embarga, o INEA embarga, né? E você falou algo importante. Hoje as pessoas não têm nenhum pudor em te denunciar, Denunciar. Você tem um fiscal em cada esquina. Um fiscal em cada esquina. Por exemplo, se você quer ver uma coisa, você falou aí do cuidado do barracão, se você começa uma obra, não faz um tapume bem feito, todo esculhambado, dá azar de alguém passar, se machucar, já arranjou o problema. Sabe uma coisa que acontece muito, Modesto? Esses tapumes metálicos que a gente está utilizando, que é muito prático, muito duradouro, ele tem que ser aterrado. Tem que ser aterrado, porque senão ele pode virar Porque você pode ter uma tomada ali, deu um curto, que a pessoa passar na rua, passar a mão e... Então o Ministério do Trabalho exige que todo tapume, né? Cadê o aterramento? Que a anotação de responsável técnico no engenheiro eletricista. E aí você vai somando esses fatores que te protegem, é muito pequeno. Você faz isso uma vez, faz um aterramento, são 3 hastes que você bota no chão, ligou, você gastou aí R$200. Isso é barato. Aí passa o próprio engenheiro que vai fazer isso não vai te cobrar caro. Não vai, não. Por cara, isso que quer é você ter que ter um acidente e você ser responsabilizado. Você acaba materialmente e moralmente. Com a sua vida, com a vida de terceiro. Vai ficar complicado. Você quebra a empresa. Se tiver um acidente de trabalho. Mas quais, digamos, as falhas que você acha que são mais comuns na hora de construir, que você vê por aí, principalmente o pessoal... Nós estamos falando mais para que você... Você também... Vamos para uma pessoa simples, né? Que Isso. não queira... passo 1, né? Nunca construir em cima de aterro. Nunca, jamais de tempo algum. Você construir em cima de aterro, que o aterro vai ceder e vai rachar a sua casa, né? Seria a primeira, que a fundação é a base de tudo, né? Isso. E segundo, usar material, nunca material reciclado, nunca material de segunda categoria, porque você paga a metade, mas para você refazer de novo. Você quer ver uma coisa interessante? Tem gente que usa ferro, tem uma demolição, você compra ferro de demolição para construir uma casa. Não pode, porque o ferro já foi trabalhado, ele já foi aberto, ele já foi, né? O ferro já oxidou certamente. Ele já foi trabalhado, então a resistência dele já foi para o breque, né? Então, nunca usar material reciclado de terceiro, fio utilizado, fio amassado, né? Então essas preocupações você tem que ter em você construir sua casa. Então basicamente você tem que ter um bom senso, né? Você tem que ter um bom senso desde a fundação até a cobertura. Então contratar os profissionais realmente habilitados. O que você faz? Eu faço de tudo. Não, acho que ninguém faz de tudo, né, Modesto? Por sinal, quando alguém chega na sua empresa e pede o trabalho, você pergunta, o que você faz? Eu faço de tudo um pouco. Não contrata. Não contrata porque ele não faz. Você tem que ter especialidade, né? Então, e você percebe logo no profissional, no empreiteiro, na responsabilidade. Procura saber o histórico dele também, que a pessoa não se atenta a isso. Que obra que você fez?
né? Você pode me dar o contato do seu último empregador, né? Então, Quem te contratou por que último. te contratou por último, aí você vai saber o histórico dele. Né? Olhar, por exemplo, você está falando uma questão importante, no Ministério do Trabalho, se tem ações contra Se tem ele. ação, se ele é um bom funcionário. Porque, às vezes, a condenação vem só de um lado, né? Só o empregador que é ruim. Mas, também Mas não, vem do outro lado também. Tem profissionais aí que vivem Vive, isso você sabe. Né? Esses são os oportunistas. Melhorou muito a reforma trabalhista que o Temer facilitou, fez, facilitou bem. Facilitou Bem. sim. Porque antigamente o cara trabalhava um mês para você e falava que trabalhava um ano. Não tinha custo para ele? Não tinha. Aí Pegar você acaba fazendo o acordo porque você não quer ver seu nome da sua empresa aqui naquele quadrinho lá do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, você não quer ver aquilo, então você acaba fazendo um acordo, mesmo sabendo que... Mesmo que você não deu causa. Hoje não. Hoje, se ele perder a ação, ele tem que te ressarcir, né? Então, isso é uma reforma importante. Ajudou bem. E é só você analisar, a gente vê, né, algumas categorias aí. Me perdoe, é uma categoria que eu tenho muito, é uma profissão que eu tenho muito respeito, a advocacia, né? Mas nós conhecíamos aqui em Friburgo, como qualquer cidade, famosos advogados de porta de porta de ministério, né? Que qualquer 300 pratas entrava com ação e fazia o que acontecia. Botava o seu nome lá na pedra, como se dizia no passado. Você ia lá fazer um acordo de R$1.000 para parar. Aí ele pagava do cara 300 pratas, o cara se satisfeito, pagava 700. Daqui a um ano estava fazendo com outra empresa, fazia com outra e vivia nessa ciranda, né? E fazer um contrato, né, Modesto? Não sim, um contrato é fundamental. Faz um contrato, né, de prestação de serviço, né, registro. Uma empreitada parcial, reconhece total, firma, uma empreitada, né? O Ministério do Trabalho, ele ainda está com uma certa resistência à construtora, né? Você sabe disso. É uma visão... De você contratar. Por exemplo, uma construtora não pode fazer um contrato com pedreiro, porque a função dela é construção, então ela tem que ter aquele... Mas a pessoa física, ela pode fazer. Se você é um médico e vai construir uma casa, você não tem que contratar um pedreiro, você pode contratar uma empresa e nessa empresa você fazer um contrato de prestação de serviço. Isso. A empresa, sim, que tem que registrar o funcionário. Ou o empreiteiro, que tem um MEI. Né? Hoje em dia o MEI pode até 2 funcionários, né? Já até ampliou, né? Me parece. Ainda está nas comissões. Mas você contrata vários MEI. A pessoa física pode fazer isso. Pode sim. Pode. Isso facilita muito para você. O contrato bem feito é fundamental. E mais uma vez você tem que se apoiar. Se você não tem conhecimento, tem que se apoiar no profissional. Aí vai o profissional, contrata um advogado para fazer um contratinho lá. E você tem modelos, na internet você tem modelos, hoje em dia está muito fácil você ter. Fácil, sim. Não é difícil ter contrato, né? Até a gente disponibiliza, se quiser, tipo, tem modelo lá, na empresa lá, para a pessoa orientar, né? Então, partindo do princípio, se você não quer ter dor de cabeça, sempre contrata um profissional especializado em cada etapa da sua obra, não economize, né? Porque essa economia vai te sair caro. Agora vamos entrar numa questão. Você contratou, você está com... isso aí vale tanto para a sua obra, a sua casa que você construiu, a casa dos seus sonhos, ou a casa que você comprou, o apartamento que você comprou. Comprei, fui lá, por exemplo, na tua empresa, na Chutal Engenharia, comprei um imóvel lá, você me entregou o imóvel. E aí, quais são os cuidados que ele tem que ter legais para que ele não tenha problema na frente? Ou seja, ele já tomou posse do imóvel, mas não basta isso, né? Ele tem que ter mais cuidado. Agora, jurídico, não tem? Tem. Porque quando você entrega um imóvel, quando você compra um imóvel, aquela história que você tem a garantia de 5 anos, isso não é verdade. Porque cada item da obra tem a sua validade. Tem. Né? Então, aí você tem vícios de construção. Por exemplo, você comprou um imóvel e o seu prédio começa a ter um recalque, afundar, você não tem culpa disso. Por quê? Como é que você vai saber se a fundação foi bem feita ou não? Então, você tem certos direitos, né? Normalmente, esses direitos são prolongados. Agora, se você comprou um imóvel e você maltratar a esquadria, você não vai cobrar da construtora que sua porta está emperrada, né? Ou se você não conservou a sua pintura, né? Se você... Mas eu estava querendo falar antes da cuidado que ele tem que ter
com relação aos registros dos imóveis. Ah, tá. Quem não registra A não é gente vai dono. chegar, a gente vai chegar lá na parte dos Quem cuidados. não registra não é dono, né? Isso, tem essa máxima, Quais são né? os cuidados? Ele tem que procurar a prefeitura, procurar cartório, como é que é isso? Não, quando você compra um imóvel, você pode fazer a escritura desse imóvel em qualquer cartório, né? E nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto ofício em Friburgo. Aí você faz a sua escritura, só que você tem que registrar o imóvel. Aí você tem que pagar um registro do imóvel e, ao mesmo tempo, averbar esse imóvel na prefeitura, para a prefeitura saber que você é o dono daquele imóvel, para quando sair o carnê de IPTU, sair em seu nome. Olha a jogada. Se eu pegar para você, se eu tiver um terreno e te vender o terreno, eu posso 1 hora depois vender para outro. Pode. Pode sair até no cartório mesmo. No cartório mesmo. Comprei e passei para você. Então, quando você vai fazer a escritura, pelo amor de Deus, no mesmo ato, registra. Por quê? Quando você registrar, aí eu já não posso vender para um terceiro, porque eu já não sou mais o dono. Porque só a escritura a pessoa só a fica escritura vulnerável. não te garante. Não é quando te garante, mas evita que esse mesmo imóvel seja vendido para um terceiro. O registro é fundamental. É fundamental. E é um ato concomitante à escritura. Pode a escritura, faz na hora. Faz na hora, no mesmo ato. O cartório lá, divide para você. Aí com 30 dias você vai ter um imóvel com escritura e com registro. Aí aquele imóvel vai ser definitivamente seu. Ninguém mais, só você vai poder revender esse imóvel. Isso aí. Né? Porque é a economia, você querer economizar sai caro. Isso também vale, por exemplo, você comprou o terreno... E averbar, outra coisa também, tá, Modesto? Você averbar na prefeitura. Por quê? Que a partir do momento que você vendeu, aí vai para o vendedor, a partir do momento que você vende, você adquire o imóvel, você não averba na prefeitura, todos os débitos daquele imóvel vai para o proprietário antigo. Isso. Então, se você vendeu um imóvel, você cobre de quem você vendeu que ele averbe o nome dele. Senão, é mais ou menos igual um carro, né? Se tiver um acidente, quem é o responsável? Se você comprou um carro e tem um acidente, é o proprietário. O carro até agora facilitou, né? Porque você mesmo pode vender o carro, você não precisa esperar que o comprador vá lá e você pode fazer, né? Pode, né? Então, você seguir os passos legais só te economiza em tempo. Mas eu estou falando daquele imóvel que você construiu. Você também você já passou a escritura do terreno lá atrás. Mas depois de pronto... depois de pronto você tem que averbar a construção. Averbar a construção, né? O que é averbar a construção? Você tem que ir na prefeitura e requisitar que vá um fiscal na sua obra e atestar, mais ou menos é isso aí. É o antigo ABITS, né? É o antigo ABITS, atestar que o que você aprovou, você construiu, né? Visto isso, a prefeitura te dá uma certidão de averbação. Aquele imóvel que você construiu está totalmente legal com o que você aprovou. Aí ela vai te dar uma certidão. Aí você pega essa certidão e leva no cartório. Aí o cartório vai averbar aquela construção. Aí o que era um terreno passa a ser... O registro de um terreno passa a ser um registro de um imóvel. De um imóvel, de uma casa, de um apartamento. É a garantia que você tem, né? Que você tem. Isso. Que amanhã você vai vender esse imóvel, mas no registro aqui é um terreno, né? Não é uma casa. Isso. Não é um apartamento. E você tem que pagar o INSS. Isso aí. Tem que pagar o INSS. Outra coisa, muita gente constrói e não se atenta a isso. Não se atenta. O INSS vai querer apanhar parte dele do bolo. E é grande, hein? E é grande, não é pequena não, grande, né? É uma das maiores, né? É uma das maiores. Muita gente aí, na hora H, fica lá pendurado no INSS, quando vê, está na dívida ativa da União. O bom é você ir pagando durante a obra. Poucos, né? E você ir recolhendo todo mês, é fácil, né? Vou dar uma dica, né? Vou dar uma dica aqui. Você vai fazer uma obra com 100 metros quadrados, você multiplica por 40, né? 1000 vezes 40.
vai dar 40 mil. Aí você bota 10%, dá 4 mil. Então, todo mês, até chegar ao final da sua obra, paga aquele tantinho, né? Da mão de obra. Aí quando chegar no final da obra, você vai estar com o seu INSS praticamente quitado. É né? uma boa dica, né? As empresas fazem isso. Fazem, a gente faz, eu, né, lá na estrutural, a gente acompanha mensalmente. Você acompanha mensalmente. A equipe de contabilidade te diz, ó. Que diz, todo mês eu tenho um relatório de quanto que eu já contribuí e a projeção que eu você tenho. tem. Aí quando chegar no final da obra, normalmente nossas obras não tem diferença. O né? resíduo é muito pequeno. O resíduo é pequeno. Então você pode fazer isso na sua vida. Porque cada vez mais, o Modesto, esse cerco está fechando. Hoje em dia, quando você entra com um projeto na prefeitura, a prefeitura já informa a Receita Federal que começou a obra. É obrigatório agora. E quando você averba, quando você pede para averbar no final, ela informa que você terminou. Foi. Aí a Receita vai em cima de você. Você começou uma obra, terminou e não pagou nada? Você vê hoje, você, por exemplo, você é empresário, sabe disso. Você recebe de um cliente, você vendeu o imóvel dele para ele pagar em 36 parcelas durante a obra. Ele passou no banco, a Receita sabe imediatamente que existe um vínculo entre alguém contra a sua empresa. Aí você, na hora de você fazer a bendita da DIMOB, você que não lance aquilo que passou pelo banco, que a Receita vem atrás de você. Não, todo mês é aquele lucro presumido, né? A parte do leão, né? A gente está chegando ao final, mas tem uma coisa importante aí que é muito comum. Eu mesmo estava te contando aqui casos que eu tenho exemplo. Você não teve os cuidados na hora de comprar o terreno, não registrou direito, construiu sem cuidado, enfim, foi na base da informalidade em todo o processo, desde a compra do terreno, ou comprou o imóvel pronto, que é muito comum, né? O famoso, fez um contrato de compra e venda, tudo bem. Contrato de gaveta, né? O contrato de gaveta. Aí chega um momento na tua vida que você quer vender o imóvel é fruto de uma herança, e aí o imóvel está todo enrolado. Aí vem muita... Eu estou falando que eu estou passando por um problema na família, a pessoa me procurou, Modesto, eu estou enrolado, tem como resolver isso? É possível legalmente resolver essa situação que muita gente pensa que não tem fim? É possível, tem que fazer? Inclusive a prefeitura estimula isso. A prefeitura, de vez em quando, ela faz uma campanha para você regularizar seu imóvel, desde que ele apresente circunstâncias aprováveis, né? Tipo, você não ultrapassou a taxa de construção, se você não ultrapassou o gabarito, o recuo, não invadiu a rua, o recuo obrigatório, se você não construiu em área de preservação ambiental, tudo é passível de aprovação. E a prefeitura, ela costuma fazer esses mutirões para você aprovar, porque é interesse dela. É interesse da prefeitura que você regulariza e passa a pagar as taxas, né? Em vez de terreno, você passa a pagar a taxa de construção. Porque é muito comum, né? Quando vê o registro na prefeitura de um terreno, mas lá isso aí existe uma casa. Não existe uma casa. Mas a prefeitura está recebendo. Passível. Aí vai daquela que a gente... Vamos voltar. Contrato um profissional e ele vai entrar com um processo de legalização do seu imóvel. Aí você vai pagar a legalização, uma multazinha, né? Porque você não fez igual deveria ter feito, né? Mas tudo passível. E essa multa, às vezes, tem períodos que você tem que ficar atento, que a prefeitura, ela dá um desconto. Isso é muito comum em início de governo. Início de governo, para poder... famoso, eu tenho um amigo que fala... Tipo um refis, né? É um refis. É um refis da construção, mas isso existe, né? É muito comum em início de governo, o prefeito está chegando, quer melhorar a arrecadação, aí ele faz a famosa anistia. Anistia. Às vezes você pensa que é injusto, né? Pô, eu paguei em dia, o outro está sendo anistiado. Mas você também tem que olhar para o lado do governante também. Ontem mesmo, eu tenho um amigo meu, é até irmão nosso. Ele estava a pau da vida porque ele pagou o IPVA do carro, ele paga o IPVA regularmente. E ele tem um amigo dele que não pagou o IPVA há 4 anos. E agora saiu uma lei dando anistia que o camarada vai pagar metade do que devia. Ele falou, puxa vida. Eu fui correto assim, Falei, mas você também não lembrou, não se lembrou de uma coisa. Se ele fosse pego numa blitz,
Eu ia falar de outra maneira. Você ficou 4 anos com a consciência tranquila, dormiu no travesseiro tranquilo. Foi, né? porque... Quem fica devendo não tem essa tranquilidade. Não tem, e quanto vale uma tranquilidade, né? Então, por mais fazer as cara coisas de pau que ele certinho, seja, né? Né? Você não fica com o pé atrás? Claro. Eu estou devendo algum dinheiro a você, aí você vem andando na calçada, eu tenho que atravessar. Coisa mais chata, né? Rapaz, você sabe que às vezes a pessoa está me devendo, eu atravesso porque eu fico sem graça da pessoa ficar sem graça. Que hoje tem muita gente não é cara de pau, que não liga cara você de não. pau. Que não... Mas a gente parte de exemplos também, né? Hoje em dia, como diz a outra, o crime compensa no Brasil. Infelizmente no Brasil a gente chega à conclusão que compensa, né? Aí o cara responde, não sei. Não, eu vou dizer que em determinado momento compensa, né? Vide aí o seu Lula, né? O seu Lula aprontou e vai ser o futuro, é o futuro presidente da República, né? Então, em certa forma, o crime compensa no Brasil, sim. Infelizmente compensa. Mas é triste, né? E o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. É muito triste, né? Netos, Meu filho fala, papai, esse país vale tudo, aqui vale qualquer coisa. Eu vou falar o que para ele? Vou falar que não vale? Quando tem uma Suprema Corte que é a primeira a bagunçar mas tudo... a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Mas eu falo para ele isso, falei assim, ó... Focar nos bons exemplos, né? Eu falo o seguinte, eu, por exemplo, eu trabalho em home office. Eu presto serviço em home office. Ninguém está me vigiando, mas eu estou me vigiando. Você, de repente, trabalha mais. Trabalho muito mais. Eu tenho uma filha que, na época da pandemia, né? Ela estava trabalhando em home office, ela trabalha com marketing. Ela trabalhava até 8, 9 horas da noite. Letícia, né? Letícia é o nome dela. Letícia, vai... Você está trabalhando, porque eu quero terminar o serviço. Se ela estivesse na empresa dela... Dava a hora ela ir embora. Ela ia embora. Mas eu trabalho em home office e acontece isso. Mais fora. Eu continuo trabalhando na parte presencial, outra parte eu presto serviço em 2 empresas, mas eu trabalho em home office. A minha mulher fala assim para mim, mas vem cá, tá passando um jogo. Eu falei, não posso, agora eu estou trabalhando. Ontem mesmo, hoje não. Hoje o meu trabalho era vir aqui na TV Zoom. À noite tem um compromisso lá na nossa ordem, né? Mas amanhã trabalho. Então, jogo de amanhã, vou parar 4 horas para ver o jogo do Brasil. Que aí a empresa vai parar também. Mas eu sempre falo, eu tenho compromisso com minha consciência. Porque o maior fiscal somos nós mesmos, né? E o bom senso, né? Se todo mundo tivesse bom senso, não precisava nem de lei nesse... Não precisava, não. Não precisa de lei falar que você não pode matar, roubar, estuprar. Se você for cristão, bastaria seguir os 10 mandamentos, acabou. Acabou. Não Por isso que a Constituição dos Estados Unidos é um fiapo. É um fiapo. Em não sei quantos anos, 200 anos. Ela tem mais de 200 anos. 200 anos foi alterada 20 vezes só. Tem 29 vezes tem aqui no Brasil é de 88, né? Já tem mais de 200. Tudo de retalho. É um Frankenstein. Então, hoje é um Frankenstein. Não é? Igual o Hospital Rosertan. Você quer ver uma coisa? Você é igualzinho. Você entra no site do... Cada um que administra faz um pedacinho ali. Entra no site. Esse site é o que melhor apresenta a legislação brasileira. Chama-se planalto.gov.br. É um site do governo federal. Lá você entra e ele te dá todas as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. E ele tem uma vantagem, que ele traz a legislação original e aonde ela perdeu a eficácia, tem um risco vermelho em cima, e aonde teve mudança, ele traz o texto modificado, né, e diz qual foi a lei que modificou aquele texto. Se você olhar a nossa Constituição nesse site, o que tem de lista vermelha... É só o risco, né? Não, toda lei que você vai pesquisar, você vê isso aí. Aquele risquinho, de acordo com o artigo tal, aí você só vê risco. Já risco, uma coisa. É impressionante. Roberto, foi um programa bem educativo, instrutivo, mas estamos chegando ao final. Marconinho, eu quero agradecer a você, pela ajuda mais uma vez. Eu agradeço muito, Roberto, você se dispôs a sair da sua empresa, vir aqui. E eu tenho certeza que a gente fez um programa que permite elucidar muita dúvida de muita gente. Que a gente pensa que é pouca gente, não, mas tem muita gente enrolada com isso. Gente. E se precisar, a gente retorna aí com Tá bom, certamente. Né? A telinha para os seus 30 segundos aí. Não, orientar as pessoas a sempre fazer o correto.
Se você fizer o correto, procurar contratar as pessoas corretas, né, gabaritadas, e não ter ambição. A ambição também atrapalha muito. Muito. Você querer sempre estar querendo ganhar em cima daquilo. Então, isso aí é muito perigoso. Então, você seja muito coerente, tenha muito bom senso e respeite muito a palavra do profissional. Porque todo mundo, Modesto, principalmente o brasileiro, tem um coração enorme, cara. Você sempre vai ter um profissional, sempre vai ter um amigo, um parente que vai querer te ajudar. Não é? Então, não se precipite em fechar um negócio sem ouvir realmente uma pessoa do ramo. Não é? Então, é isso aí. Sempre fazer o bem, sempre procurar o bem com pessoas de bem. Você não vai ter problema. Você deixa uma boa lição. Antes de tomar uma decisão que é o sonho da sua vida, procure profissionais qualificados para ajudá-lo nessa empreitada. Não vá de orelhada, nem vá pelo impulso, porque vai se arrepender certamente, não é? Agradeço o carinho de vocês que ficaram comigo até essa hora, ficaram com o Roberto até aqui. Se for necessário, a gente voltará com esse tema mais uma vez. O Roberto estará aqui certamente para nos ajudar, tá bom? Fique com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.